Boa noite. Segunda-feira, 17 de março. O CRN2 começa agora. A gente abre essa edição com os assuntos que devem ser debatidos pelos vereadores nas sessões plenárias desta semana. Na pauta da semana, os vereadores vão analisar 69 projetos. São 44 vetos totais do Poder Executivo aos projetos de lei dos parlamentares. Todos em regime de urgência, em discussão única. Entre os temas estão inclusão cultural, revitalização do carnaval nos bairros, nomes de rua, placas em braille nos táxis, programa de alfabetização e remoção de árvores. Na lista dos outros 25 projetos, a maioria é em primeira discussão. São iniciativas que criam projeto Praia Limpa Lixo Zero, o que institui o Viradão Cultural e Gastronômico Nordestino, além do programa de acolhimento das vítimas de violência sexual em eventos artísticos e culturais. Outros 3 projetos serão apresentados em segunda discussão. Um deles trata da obrigatoriedade de disponibilização de um espaço para divulgação, promoção e comercialização do artesanato produzido no município do Rio, em eventos da Prefeitura. Olá, Rio TV Câmara! Esta segunda-feira foi mais um dia de tempo instável na cidade do Rio, devido a áreas de instabilidades em médios níveis da atmosfera. Assim, o céu esteve nublado e encoberto ao longo do dia e durante a manhã e o início do período da tarde, houve ocorrência de chuva fraca a moderada na cidade. Os ventos estiveram fracos a moderados e a temperatura máxima observada foi de 28,6 graus Celsius. Para esta noite, não há previsão de chuva na cidade do Rio. Para amanhã, terça-feira, o tempo seguirá instável na cidade devido a áreas de instabilidades em altos níveis. Assim, a condição é de céu nublado e encoberto ao longo do período da madrugada, passando a céu nublado ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados, sendo mais intensos no período da tarde. A partir do final do período da tarde, devido à atuação dessas áreas de estabilidade, a condição é de ocorrência de pancadas de chuva no período da tarde e no período da noite. A temperatura máxima prevista para amanhã é de 32 graus. Para mais informações, sigam as redes do COR e baixe o aplicativo cor.rio. E agora uma novidade para quem usa o bonde de Santa Teresa. A partir de hoje, o ramal Paula Matos passa a operar todos os dias da semana. As viagens saem da estação Carioca em direção ao Largo das Neves, com intervalos de 1 hora. A revitalização completa até o Silvestre deve ser entregue ainda neste semestre. Um resgate histórico para moradores e turistas depois de quase 20 anos de espera. O projeto inclui recuperação de trilhos, ampliação da frota e novos profissionais na equipe. O objetivo é melhorar a mobilidade e manter viva uma das tradições do Rio. A tarifa custa R$ 20 e de volta, mas moradores cadastrados e estudantes da rede pública têm gratuidade. Bom, o CRN2 faz uma pausa. Na volta do intervalo tem mais notícias para você. Até já, hein? Até às 10 horas da manhã desta segunda-feira, a Receita Federal já tinha recebido mais de 162 mil declarações do Imposto de Renda. O prazo começou hoje e vai até o fim de maio. Ao menos 46 milhões de contribuintes devem cumprir com a obrigação de informar os rendimentos obtidos ao longo do ano passado. Deve declarar, por exemplo, quem recebeu mais de R$ 33.888 em 2024. Segundo a Receita Federal, o primeiro lote de restituição deve sair em 30 de maio. A Receita Federal apreendeu cerca de R$ 100 mil em drogas numa transportadora em Olaria, na zona norte do Rio. O material seria levado para outros 2 estados. Os agentes contaram com a ajuda do cão de faro chamado Kira. Os pacotes tinham 1 quilo de êxtase e 55 gramas de MDMA. As drogas sairiam do bairro de Ramos, também na Zona Norte, para as cidades de Serra, no Espírito Santo, e Passos, em Minas Gerais. De acordo com os especialistas, MD e êxtase são a mesma droga. O que muda é a apresentação. O MD é consumido em pequenos cristais ou como um pó branco. O êxtase vem em forma de comprimido. Elas são drogas sintéticas, equivalentes à anfetamina e provocam estímulo e alucinação. Olha só, moradores da Tijuquinha, na zona oeste do Rio, participaram de uma campanha de conscientização da Conlurb.
O grupo Chegando de Surpresa, formado por garis, percorreu ruas da localidade, cantando músicas com letras que falam de conscientização. A equipe conversou com moradores e comerciantes, passando orientações sobre o descarte correto do lixo, evitando a exposição nas ruas. A coleta na comunidade, que fica no Itaiangá, acontece de segunda a sábado, das 5 às 10 horas da manhã e das 4 horas da tarde às 7 horas da noite. Aos domingos, esse trabalho ocorre entre 5 e 9 horas da manhã. 1º de março, 66 Arquiteturas de Memórias. Esse é o nome da exposição que resgata a história do CCBB. Um prédio icônico que abriga um dos centros culturais mais visitados do mundo. O endereço estratégico que une história e cultura. São detalhes marcantes que impressionam pelo estilo. A porta de um cofre nos faz desvendar os segredos do Centro Cultural Banco do Brasil. A exposição 1º de março, 66, Arquitetura de Memórias, é um convite a uma jornada imersiva. A importância arquitetônica do emblemático edifício do CCBB, passando por um acervo de memórias. Nós procuramos construir uma narrativa em torno do prédio que levasse em consideração a sua existência enquanto organismo vivo, se relacionando com a cidade, se relacionando com as pessoas que frequentavam e com as suas finalidades. De agência bancária a centro cultural, essas fotos mostram o antes e o depois. Imagens guardadas pelo arquivo histórico do banco. Aqui é possível perceber como foi radical essa transformação. Gabinetes, escritórios deram lugar às salas de exposições, cinemas e teatros, lojas e cafeterias. Quem hoje visita o local admite que estar aqui é como mergulhar em um cenário desconhecido. O carioca acaba não fazendo ideia do que tem aqui, vai para outros estados, outros lugares visitar e acaba não tendo ideia do que tem aqui na própria cidade. É cultura, né? A gente acaba não conhecendo a nossa própria cultura, né? Todos esses registros são responsáveis por construir um conceito de diálogo com o entorno e os frequentadores do CCBB. Uma trajetória que se mistura com os fatos do país. O carioca tem até o dia 7 de abril para conferir as curiosidades de um dos 100 centros culturais mais visitados do mundo. O carioca, ele vem pro CCBB e esse casamento entre essa arquitetura com a rotunda, que é uma verdadeira praça pública, e esse acolhimento num espaço de arte, de cultura, que possibilita a fruição, esse físico e esse emocional transformaram esse prédio num espaço icônico para a cidade. Bom, o CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Meu Lugar, hoje falando de Rocha Miranda, na zona norte do Rio. Uma das curiosidades do bairro é o Cine Guaraci. A sala de cinema, inaugurada em 1954, funcionou até 1989. Mas a fachada segue preservada até hoje. Assista a nossa programação pelo canal 10.3 da TV Aberta e também ao vivo pelo YouTube. Uma excelente noite para você e até amanhã, hein? Tchau, tchau.